Olá, sejam bem-vindos ao FAB na História. Aqui vamos conhecer o passado para compreender o presente. Relembraremos momentos que marcaram e moldaram a Força Aérea Brasileira. E no programa de hoje falaremos sobre a década de 40. Época da criação do Ministério da Aeronáutica, das aventuras do Correio Aéreo Nacional, dos nossos heróis. No Atlântico Sul ou na Itália, o Brasil foi à guerra. Vá agora até a janela. Janela para avistar cavaleiros transformados em pássaros. Janela é a memória dos pássaros que atravessam nuvens dispersas. Dessa janela por onde o mundo passa, já explodiram bombas, já explodiram o que alguns podiam chamar de aventuras. Já foi preciso atacar, defender. Por esta janela, a nossa memória nos leva até os dias em que tudo começou. Se a memória voa, faz com asas. Quando esta história começou, o mundo não era como o de hoje. Nosso lugar não era como o de hoje. As asas já protegiam e o esforço nunca foi em vão. Vai ter gente que vai dizer assim: esta é uma história que parece filme de ação. É verdade. Mas também é drama, aventura, suspense, parece até ficção científica. Mas é uma história de heróis, de personagens que parecem mágicos ao pairar no céu, ao correr ou não piscar os olhos. Meus caros, não percam de vista e preparem o coração. Afinal, de verdade mesmo, esta é uma incrível história de amor. Em 1941, o primeiro-ministro da Aeronáutica, Salgado Filho, assumiu a pasta com enormes desafios. Faltavam pilotos, aeronaves, pistas, equipamentos, mão de obra especializada e normas de segurança. O país investe na fabricação de aviões e aumenta a frota brasileira. Unifica e aprimora as escolas de formação de pessoal para a aviação civil e militar. Inicia, assim, uma nova era de profissionalismo. Mas, logo depois do início dessa história, ela já se viu diante da mais dura prova de fogo. A
guerra bateu as portas do Brasil em 1942. Na costa brasileira, navios foram afundados por submarinos inimigos. Brasileiros morreram. Um clima de revolta tomou conta do país. A Batalha do Atlântico Sul levou o Brasil a declarar guerra e a entrar de vez no conflito. Hoje, às 6 horas da tarde, de ordem do eminente presidente desta República, os embaixadores do Brasil em Berlim, em Tóquio e o encarregado de negócios do Brasil em Roma passaram nota aos governos junto aos quais estão acreditados, comunicando que, em virtude da recomendação terceira da reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, o Brasil rompia suas relações diplomáticas. Informa o repórter S em edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio. O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das Forças Expedicionárias Brasileiras. Informou o repórter S, o testemunho ocular da história. Nós estávamos sofrendo constantes afundamentos de navio e aquilo gerou uma revolta total no país e o presidente da República resolveu então, com o Ministério da Aeronáutica, fornecer tropas para combater junto com os aliados. Foram então criadas a Força Expedicionária Brasileira, que era a força do Exército, e nós mandamos 25 mil homens para lá, e o primeiro grupo de caça, que era da Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira, que acabara de ser criada, tinha seu primeiro grande desafio: defender os comboios de navios no litoral do país e apoiar a luta aliada na Itália. Fazer carnaval em Veneza, levando as lombinhas daqui. Caprichei bem meu mergulho, foi do barulho ao voar atingir. A turma de lá atirava sem cessar. O pobre do Japa pulava e gritava sem desanimar. Assim, frague, extra de 40, frague, tem como 50, bugue aqui, bugue lá, bugue aqui, bugue lá. Será boa, minha gente, ainda temos que estrefar. Bugue aqui, bugue lá, bugue aqui, bugue lá. Nas asas do P-47 Thunderbolt, os pilotos brasileiros escreveram, com sangue e suor, um dos capítulos mais heróicos dessa história. Caprichei bem meu mergulho. A campanha na Itália é algo que não sai, nem nunca sairá da memória. Atirava sem cessar. Heróis, tenham a palavra. Você era acordado pelo oficial de operações. Para não acordar os outros companheiros, ele ia muito devagarinho até a sua cama e chacoalhava você e dizia: fulano, você vai voar. Eu parecia que ouvi o seguinte: Rocha, você vai morrer. Quando eu cheguei, fui me apresentar ao coronel Nilson, que era o comandante do 350. Aí ele falou em inglês comigo. This is the first time I have had my squadrons all together in one location, and I have not asked for this group of South Americans. I don't necessarily want them here, but I don't want any problems with them. Aí eu retruquei em inglês também para ele, dizendo: Colonel, one day you will be very proud to have had this Brazilian fighter squadron under your command, because you do not know what they are or how they are. At the time they arrived, naturally, it was a big question mark for us, as it would be with anybody.
They were coming in new. We had no idea what their capability was. We knew they were well trained, but what kind of fighters they would be, we didn't know. And so we held our opinions and waited to see what would happen. Começamos a voar. Começamos a chegar e dizer, destruímos isso, bombardeamos isso, acertamos esse alvo. E o americano começou a perguntar, ué, essa turma que chegou agora já está fazendo isso tudo e a nossa aviação não está fazendo nem metade disso? Como é que pode? Para vencer, eles tinham a bagagem, diferencial para voar em situações hostis. A experiência do Correio foi o seguinte, é a diversidade de voo. Então nos dá uma experiência maior do que daquele voo de rotina de instrução somente. O piloto brasileiro tinha experiência de voo aqui no Correio Aéreo Nacional. Ele voava sem mapa, sem rádio, no Cisca, de qualquer jeito. Então ele aprendeu a olhar, ver e observar. Ao passo que os pilotos americanos eram muito novatos, eles olhavam e não viam. A Esquadrilha Amarela decolará em primeiro lugar, precisamente às 8 horas, e a Esquadrilha Azul decolará logo em seguida, tomando o rumo de 357 graus. Foi escolhida esta rota por não passar por lugares muito defendidos por artilharia antiaérea. Levamos o nosso microfone ao lado de uma pista no aeródromo na Itália, de onde decolam os aviões da FAB, para apoiar as forças terrestres aliadas aqui na frente italiana. É por isso que não estranhamos encontrar já, ao lado do seu avião, um piloto da FAB, que quero apresentar a vocês, o Tenente Rui Moreira Lima. Aqui nessa frente de combate temos dois inimigos, o alemão e o tempo, esse amigo da onça de centro. Não é fácil falar em nome dos meus companheiros, porque cada um deles tem os seus próprios problemas e opiniões. Muito embora estejamos todos aqui movidos pelo mesmo ideal. Num ponto, entretanto, tenho observado que nossos sentimentos coincidem. As saudades que sentimos de casa são imensas e se transformam, sem dúvida, numa das maiores provações da guerra. Creio bem que a mensagem de Natal de todo o grupo se reúne numa única palavra: fé. Fé na vitória dos princípios que defendemos. Fé na força e sinceridade dos nossos sentimentos. Fé na felicidade que o futuro nos reserva. E eles venceram. Após a campanha na Itália, eles voltaram triunfantes. Os pássaros de aço haviam já sido testados em combate. Aliás, foi uma volta emocionante para casa. Depois que eles voltaram, já estavam novamente preparados para uma guerra que já conheciam. O Correio Aéreo Nacional iria se transformar nas décadas seguintes no instrumento de integração e desenvolvimento de um país do tamanho de um continente. Uma guerra em tempos de paz que faz a diferença para toda essa gente. Uma guerra sem derrotados. Aqui existem vencedores todos os dias. Nesta guerra é preciso estrutura. Falamos de uma época sem pistas pelo interior do Brasil. Na década seguinte é inaugurada a Comara, Comissão de Aeroportos da Região Amazônica. A
pista é a esperança, onde antes não existia nada. No nosso próximo programa, falaremos sobre as décadas de 50 e 60, onde nós veremos a criação do ITA, o nascimento da Esquadrilha da Fumaça e o primeiro voo do Bandeirante. Espero vocês. Até breve.